Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E na aula de hoje nós vamos dar sequência à nossa jornada sobre o novo Código de Processo Civil. Agora falando sobre comunicação dos atos processuais. Nós encerramos no último encontro um módulo de 6 blocos, de 7 blocos, melhor dizendo, sobre atos processuais, em que falamos sobre conceito, natureza jurídica, forma, princípios fundamentais, espaço e tempo. E dedicamos aí 3 aulas falando apenas sobre prazos processuais, as novidades, a forma de contagem, prazos próprios e impróprios, prazos do juiz, do serventuário e preclusão. E agora nós fechamos aquele módulo, mas continuamos a falar sobre atos processuais. Dessa vez, sobre a comunicação dos atos processuais. Nós vamos também ter aqui alguns blocos, porque são diferentes as formas de comunicação. Agora nós vamos apresentar aí alguns conceitos, algumas espécies, falaremos sobre citação no próximo bloco, espécies de citação, intimação, cartas, e aí então concluímos o tema ato processual, trabalhando as regras sobre nulidade dos atos processuais. Mas por hora, comunicação. Primeira parte do estudo sobre comunicação dos atos processuais, que vai do artigo 236 ao artigo 275. Veja bem, nós vimos que as partes possuem a prerrogativa de praticar diferentes atos processuais, alguns sujeitos a prazo. Da mesma forma, o juiz também pratica diversos atos processuais, 3 pronunciamentos específicos, despacho, sentença, decisão interlocutória, também o escrivão, os outros serventuários praticam atos processuais. Agora, especificamente falando sobre as partes, embora também, se possível, que isso aconteça referente a juízos, etc., mas, a priori, especificamente sobre as partes só estão obrigadas ao cumprimento de algum ato processual depois de devidamente cientificada. Bem, a parte ela tem faculdades, ônus e deveres. Em todas as situações, especificamente faculdade e ônus, o cumprimento do ato processual está sujeito à comunicação. Especificamente pegando o gancho ali sobre o estudo dos prazos, que nós vimos, contagem de prazo, etc. Os prazos só começam a ser contados a partir do momento em que a parte é devidamente comunicada do ato processual que tem a faculdade ou o ônus de realizar. Então, sempre que falamos sobre atos processuais, é importante observar que o cumprimento dos atos processuais depende de sua prévia comunicação ao destinatário. Isso fica até evidente com o artigo 236, quando o legislador diz que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Então, quando essa ordem judicial for devidamente cientificada, aí eu começo a pensar no ônus ou na faculdade da parte cumprir o ato processual sob pena de preclusão. Você lembra lá quando falávamos sobre a contagem do prazo processual, especificamente artigo 231, em que nós identificamos o começo do prazo processual, que deve ser excluído na sua contagem? Você se lembra? Uma das novidades do CPC quanto à contagem do prazo é que nós computaremos apenas os dias úteis. Só que outra regra importante é que na contagem deste prazo exclui-se o dia do começo. Você se lembra disso? Pois bem, você se lembra que o dia do começo do prazo processual vai variar
Então, o legislador nos traz lá no artigo 231 um rol significativo que nós separamos numa tabela falando sobre o começo do prazo processual. Pois bem, o começo do prazo processual varia a depender da forma como a parte foi comunicada. Porque, efetivamente, os efeitos do descumprimento, eu só falo em preclusão, em ônus do descumprimento de determinado ato processual, quando a parte foi devidamente cientificada, quando a parte foi devidamente comunicada. Daí a importância do estudo que iniciamos agora, comunicação dos atos processuais, estudo previsto entre os artigos 236 e 275 do novo CPC. E já nessa introdução, quero destacar, isso vai ficar bem claro, especialmente nos próximos blocos, que existem diferentes formas de comunicação. É isso. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Existem diversas espécies de comunicação, e essas espécies de comunicação, elas estão arranjadas, elas estão organizadas dentro de duas sobre-espécies, né? De duas modalidades, de dois grupos. Existem diferentes formas de comunicação dos atos processuais, diferentes formas, e esses atos estão organizados em dois grandes grupos. Quais são esses grupos? Comunicação do juízo com a parte e comunicação entre juízos. Existem diferentes formas de comunicação dos atos processuais, e essas formas estão organizadas em dois grandes grupos, né? As formas de comunicação dos atos processuais do juízo com as partes. Então, as formas de comunicação do juízo com as partes, mas também a comunicação entre juízos. Dois grandes grupos, portanto. Cada grupo desse nós temos algumas formas de comunicação. Vejamos aqui, introdutoriamente, alguns exemplos. Quando falamos em comunicação entre o juízo e as partes, ou entre juízo e terceiros, então, duas formas nós temos. Quais sejam? Citação e intimação. Ok? Quando falamos sobre a comunicação do juízo com as partes, do juízo com um terceiro, do juízo com um auxiliar da justiça, por exemplo, um perito, duas são as formas de comunicação existentes: citação e intimação. Alguns ainda identificam uma terceira forma, que seria a notificação. Só que ela é raríssima no processo civil. Basicamente, nós temos duas formas de comunicação do juízo com as partes ou do juízo com terceiros. Quais sejam? Citação e intimação. Agora, os juízos também comunicam entre si. O juízo nacional com um outro juízo nacional, o juízo nacional com um juízo internacional, o juízo superior
com o inferior e o juízo efetivamente jurisdicional com o juízo arbitral. Se o juízo se comunica com as partes por meio da citação e da intimação, o juízo também se comunica com outros juízos nacionais, né, de outros territórios, inferior, quer dizer, inferior com superior, superior com inferior, mas também do juízo brasileiro com o juízo estrangeiro e do juízo com o juízo arbitral. E essa comunicação acontece por alguns meios de comunicação chamados de cartas. Cartas. Exatamente. A comunicação do juízo com as partes, do juízo com o terceiro, se dá por meio da citação ou intimação. Agora, entre juízos nacionais, superior, inferior, nacional, internacional, jurisdicional e arbitral, a comunicação ela acontece por via das cartas. Como assim cartas, professores? Isso mesmo, carta. Carta rogatória, carta precatória, carta de ordem, carta arbitral. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Carta rogatória, o meio de comunicação do juízo nacional com o estrangeiro ou do estrangeiro com o nacional. Trata-se de uma forma de cooperação internacional. Isso a gente estuda quando trabalhamos o tema da competência. Exatamente, competência. Logo depois de falar sobre conceito de competência, etc., a gente começa a falar sobre limites da jurisdição nacional, competência internacional, concorrente, exclusiva, e então entramos no tema da cooperação internacional. Eu tenho diferentes formas de cooperação internacional: auxílio direto, homologação de sentença estrangeira e a carta rogatória. Carta rogatória. Portanto, carta rogatória é uma forma de comunicação do juízo nacional com o estrangeiro ou vice-versa e se afigura como uma espécie de cooperação internacional. Cooperação internacional. A carta precatória está para os juízos nacionais, tal como a carta rogatória está entre nacional e estrangeiro. Então, se a carta rogatória é uma espécie, é uma forma de cooperação internacional, a carta precatória é uma forma de cooperação nacional. O instrumento por meio do qual os juízos nacionais comunicam. Uma das formas, um dos instrumentos por meio do qual os diferentes juízos nacionais se comunicam. Carta precatória, tá? Cooperação nacional. Cooperação nacional. Só coloca o azinho aí. Carta rogatória, carta precatória, né, para não confundir com o precatório. Carta precatória. Temos a carta de ordem. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores. Veja, carta rogatória é uma forma de comunicação relacionada à cooperação. Vou colocar de vermelho aqui em cima. Está relacionada à cooperação. No caso da carta rogatória, cooperação internacional. Internacional. A carta rogatória. E a carta precatória, uma forma de comunicação nacional. Por que eu estou chamando a atenção dos senhores para isso? Pelo seguinte, o que é essa carta de ordem? Nós vamos falar mais sobre ela, mas eu já posso adiantar para os senhores que a carta de ordem é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. Ao tratarmos sobre jurisdição, conceito de jurisdição, poder, função, atividade, nós também estudamos as características da jurisdição, os princípios da jurisdição, e uma das características da jurisdição é a sua indelegabilidade. A jurisdição não pode ser delegada a um outro poder,
executivo, poder legislativo, e um órgão jurisdicional não pode delegar a jurisdição para outro órgão jurisdicional, porque uma das características é exatamente a indelegabilidade. Essa característica é absoluta? Não, não é. Existe exceção. E a exceção da indelegabilidade é a carta de ordem. Cuidado com isso, porque eu já vi diversas vezes concurso público falando que, em regra, a jurisdição ela é indelegável, de fato, e, excepcionalmente, poderá ser delegada por via da carta precatória. Errado! Carta precatória é um instrumento de cooperação nacional, por meio do qual juízos nacionais comunicam, buscando cooperação. Carta de ordem é que é a exceção da indelegabilidade. Exceção da indelegabilidade. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. A indelegabilidade da jurisdição, beleza? Então, carta rogatória, cooperação internacional, carta precatória, cooperação nacional, carta de ordem, uma exceção à indelegabilidade. Nós vamos falar mais sobre ela, mas basicamente, aqui um exemplo, nós temos carta de ordem quando um órgão jurisdicional superior, por exemplo, o tribunal, né, determina que um órgão inferior faça aí a oitiva de uma testemunha, por exemplo, né, ou o STJ, numa ação de sua competência, determina o cumprimento dessa decisão, né, por um órgão jurisdicional do primeiro grau. Nessa situação, nós temos carta de ordem. Carta de ordem. Então, o órgão jurisdicional superior está delegando a função jurisdicional para colher determinada prova ou para cumprir a determinada decisão ao órgão inferior. Carta de ordem, exceção à indelegabilidade da jurisdição. Diferente dessas duas aqui, que são espécies de cooperação internacional e cooperação nacional. E a última espécie de carta, a carta arbitral, né, que se dá quando? Quando o juízo arbitral quer se comunicar com o juízo jurisdicional. Né? Nós sabemos que, em regra, a solução do conflito se dá pelo exercício do poder, função jurisdicional. Só que existem outros métodos, outros mecanismos para a solução de conflitos. São os equivalentes jurisdicionais, os meios alternativos de solução de conflito. E um deles é a arbitragem. Quando as partes, por via de uma cláusula, de uma convenção arbitral, confere o poder de solucionar eventual conflito a um terceiro, nesse caso, um árbitro. Acontece que, apesar da arbitragem ser um equivalente jurisdicional,
ser um equivalente jurisdicional, o árbitro ele não tem o poder para executar a sua decisão. Então, nesse caso, ele tem o poder de dizer o direito, no caso concreto, mas não tem o poder de impor. Diferente do órgão jurisdicional, né? Quando eu penso em jurisdição, poder, dever do Estado de dizer e impor coercitivamente o direito. Na arbitragem, não. Também é uma forma de heterocomposição, um meio alternativo de solução de conflito, um equivalente jurisdicional, só que neste caso diz-se o direito, mas não tem força coercitiva para impor. De modo que, se a parte sucumbente se recusar a cumprir a decisão, o árbitro terá que pedir auxílio do Poder Jurisdicional para o cumprimento. E esse pedido acontece por via da carta arbitral. Então, por meio da carta arbitral, o árbitro solicita, né, que o Poder Judiciário faça cumprir, execute a decisão por ele, árbitro, tomada. Carta arbitral. Então, veja, nós temos diferentes formas de comunicação, né? Lição aqui interessantíssima e de extremo relevo do Humberto Teodoro. Veja lá, ó, Humberto Teodoro Júnior, o sistema de comunicação dos atos processuais põe os interessados à parte de tudo que ocorre no processo e os convoca a praticar nos prazos devidos os atos que lhe competem. Nós temos diversas formas de comunicação de atos processuais devidamente organizadas em dois grandes grupos. Comunicação entre juízos, cartas rogatória, precatória, de ordem arbitral, comunicação entre juízo e parte, ou terceiros, ou auxiliares da justiça, citação e intimação. E nós começamos o nosso estudo específico, após essa introdução, falando sobre a citação. Portanto, primeira forma de comunicação do juízo com as partes. Citação. E aqui nós precisamos realmente entender o que é citação, né? Entender aqui algumas regras gerais para então passarmos às espécies de citação, que veremos no próximo bloco, onde também falaremos sobre intimação. Beleza? Então vamos lá. Citação. Primeiro, o que é, né, uma citação? O que é citação? Muito cuidado com esse conceito, porque o próprio Código de Processo Civil de 70 o Código Civil de 73, Código de Processo Civil de 73, né, ele tinha um conceito equivocado. O antigo CPC, durante muito tempo, teve um conceito errado de citação, pacificamente errado. Então, muito cuidado, tá, com os conceitos que a gente encontra aí sobre o ato da citação. O que é citação? Citação, meus caros, é o ato por meio do qual o juiz cientifica, o juiz comunica o réu ou o executado, ou ainda o interessado, sobre a existência de um processo e o convoca a fazer parte dele. Então, quando eu falo em citação, observe, citação é um ato processual por meio do qual o juiz cientifica, por meio do qual o juiz comunica o polo passivo, réu, executado, interessado, acerca da existência de uma relação processual e o convoca a fazer parte dela. Você se lembra que quando falamos sobre sujeitos processuais, nós vimos a existência de sujeitos parciais, sujeitos imparciais, só que na parte introdutória identificamos que basicamente a relação processual ela é triangular. Isso é evidente que existem vários outros sujeitos, nós podemos dizer coadjuvantes, mas fundamentalmente a relação processual se desenvolve entre três sujeitos, quais sejam juiz, autor e réu.
juiz, autor e réu. Pois bem, nessa visão triangular da relação processual, a citação é o ato que fechará esse triângulo. Porque até a citação nós temos apenas autor e juiz. Autor e juiz, né? Basicamente, a relação processual é triangular. 3 são os sujeitos principais, os atores principais da relação processual: juiz, autor e réu. Só que até a citação nós temos apenas autor e juiz. Por isso que a citação é o que concluirá, é o que fechará essa relação processual fundamental e triangular. E também aqui nós teremos a chamada estabilização da demanda. A demanda será então estabilizada. Estabilizada por quê? Porque eu fecho aqui a relação processual fundamental. Ok? Mas notem, citação é o ato por meio do qual o juiz comunica, o juiz cientifica o réu, executado ou interessado sobre a existência de uma demanda e o convoca para integrar a relação processual. O que o antigo CPC dizia e disse por muito tempo, apesar de já há algum tempo nós discutirmos e aceitarmos que o conceito era equivocado. O CPC dizia, o antigo CPC dizia que o réu ele era citado para apresentar defesa. E não é verdade. A citação era considerada como o ato processual que convocava o réu para apresentar defesa. E não é verdade, não é correto. A citação é o ato que dá conhecimento ao réu ou ao outro sujeito passivo, no caso da execução, executado, no caso do juízo, da jurisdição voluntária, interessado. Veja, a citação é o ato que cientifica o polo passivo da existência de um processo e o convoca a integrá-lo. Ponto. O que acontece, e já acontecia na vigência do CPC antigo, é que, na verdade, nós tínhamos a ocorrência de 2 atos concomitantemente. Quando o réu ele era citado para integrar a relação processual, mas naquele ato, notem, ele também era intimado para apresentar a defesa. Vira a sutileza da diferença, a sutileza da explicação. Citação é um ato processual que comunica o réu sobre a existência de uma demanda e o convoca a integrar o processo. Integrar o processo. Acontece que no mesmo ato, ele também é intimado. No novo CPC, intimado para a audiência de conciliação ou mediação. E se não couber mediação ou conciliação, será intimado para apresentar a defesa. Será intimado para contestar. Só que ele será intimado para isso. Outra forma de comunicação. Porque a citação é o ato processual que comunica o réu na jurisdição contenciosa, né? Processo de conhecimento, ou executado no processo de execução, ou interessado na jurisdição voluntária, sobre a existência de uma demanda e o convoca para integrar a relação processual. Chama ainda a atenção que no antigo CPC, o réu era citado para integrar a relação processual e concomitantemente intimado para comparecer para apresentar a defesa. Agora, no novo CPC, ele é concomitantemente intimado para a audiência de conciliação e mediação. E apenas nas situações em que não couber a conciliação, é que ele será então intimado para apresentar defesa. Olha que rico o texto do artigo 238 do novo Código de Processo Civil. A citação é o ato pelo qual
são convocados o réu, processo de conhecimento, jurisdição contenciosa, o executado, processo de execução, cumprimento de sentença, ou o interessado, jurisdição voluntária, para integrar a relação processual. Citação é o ato que convoca o polo passivo para integrar a relação processual, fechando assim o triângulo, estabilizando assim a demanda. Ok? Então eu poderia dizer, professor, que a citação é um pressuposto de existência do processo, considerando que a relação processual ela é desenvolvida entre três sujeitos principais, juiz, autor, réu. Posso então afirmar que a citação é um pressuposto de existência, assim como a demanda, né, que surge por meio da petição inicial é um pressuposto de existência, que o órgão dotado de jurisdição é um pressuposto de existência, que a capacidade de ser parte, não a capacidade processual de estar em juízo, mas a capacidade de ser parte é um pressuposto. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Pressuposto de existência. Eu também posso dizer que a citação é um pressuposto de existência da relação processual? Posso dizer? Não posso. Tá? Apesar de ainda existirem poucos doutrinadores que reconhecem a citação como pressuposto de existência, majoritariamente e muito majoritariamente, inclusive com base em alguns concursos públicos, a citação é um pressuposto de validade. Validade. Espera lá, professor. Se a relação processual se desenvolve entre três sujeitos e esse triângulo só é fechado com a citação do réu, me parece que a citação deveria ser pressuposto de existência. Não é. Não é. Não é, porque mesmo antes da convocação do réu, já existe processo. Entre dois sujeitos, é verdade. Falta o ingresso do terceiro, mas já existe processo. Tanto já existe processo, que antes mesmo da citação do réu, esse processo já existente pode terminar. Notaram? Pressuposto de existência é aquilo que é indispensável para que o processo exista. O processo já existe antes da citação do réu, entre juiz e autor, mas já existe. Tanto já existe que é possível até mesmo que ele se encerre antes da citação do réu. Os casos de sentença terminativa e improcedência liminar do pedido. O réu nem sequer foi citado. Então, cuidado, embora ainda exista alguns poucos doutrinadores que queiram defender a tese de que a citação é um pressuposto de existência, data máxima vênia, e o que eu faço fundamentado na maioria e na melhor doutrina pátria. A citação é um pressuposto processual de validade.
de validade. Tá? Trata-se do ato processual que completa a relação triangular, só que até a citação já existe processo. Já existe processo. Tanto é verdade que o processo pode existir antes do réu ser citado. No indeferimento da petição inicial, que uma decisão sem resolução do mérito, indeferimento da petição inicial, ou improcedência liminar do pedido, que é um julgamento de mérito. Eu posso ter uma sentença definitiva antes mesmo da citação do réu. E eu vou dizer que não existiu processo? Existiu. Existiu sim. Então, citação, notem, não é um pressuposto de existência, é um pressuposto de validade. E no novo CPC, mais do que nunca, data vênia aos poucos doutrinadores que pensam de forma diversa. Mas a melhor e majoritária doutrina, jurisprudência e agora a lei, deixa claro, citação é pressuposto de validade. Pressuposto de validade. Se não, vejamos, artigo 239, para a validade do processo, não para a existência dele, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Veja, para a validade do processo, a citação é indispensável. Mesmo assim, é possível que sem citação eu tenha um processo existente e válido, que são exatamente as duas hipóteses em que o processo termina antes mesmo do réu ser citado. Então, notem, de uma vez por toda, citação é pressuposto de validade. Pressuposto de validade. Requisito essencial para que o pressuposto, para que o processo, melhor dizendo, seja válido. Válido. Em duas situações específicas, a citação é dispensada. E eu terei sentido um processo existente e válido, sem realizar a citação. Quais sejam? Indeferimento da petição inicial, onde eu tenho uma sentença terminativa, aqui, tá? Sentença terminativa. Terminativa. O que significa isso, professor? Uma sentença sem mérito. Sem mérito. Ou uma sentença de improcedência liminar do pedido, que é uma hipótese de sentença definitiva antes do réu ser citado. Sentença definitiva. Então, uma sentença com resolução do mérito. Mesmo antes do réu ser citado. Ah, mas e nessa hipótese, professor? Teve uma sentença definitiva. Sentença definitiva faz coisa julgada material. O réu não será informado, não? Ele será informado. Ele não vai ser citado, porque não tem mais processo. Ele vai integrar o quê? Então, olha o que o artigo 241, riquíssimo em técnica, nos informa. Transitada em julgada a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, é disso que eu estou falando, professor. Improcedência, liminar do pedido. Sentença definitiva, sentença do mérito. Faz coisa julgada material. Só que uma sentença proferida antes da citação. Antes mesmo da citação. Transitada em julgada a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado. Ele não fala citar, ele fala comunicar. Não vai citar porque não existe mais processo para integrar. Ok? Beleza. Já sei o que é citação, já sei duas situações em que a citação é dispensada, veja, já sei o conceito,
já sei a natureza jurídica, já identificamos duas situações em que a citação, inclusive, é dispensada. Agora, importante dizer que a citação, quando realizada inadequadamente ou quando não for realizada, ela pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. É o que o parágrafo 1º do artigo 239 nos diz. Veja lá, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação da contestação ou embargos à execução. Sabe por que esse artigo aqui é relevante? Merece ser destacado? Porque esse artigo comprova a aplicação do princípio da instrumentalidade de formas. Princípio da instrumentalidade de formas. Porque, veja, a citação é um ato formal, a citação é um ato solene, já vou falar disso. Então, em exceção à regra da informalidade, ela deve preencher alguns requisitos, só que se nós tivermos o comparecimento espontâneo do réu, a sua finalidade essencial foi alcançada. Então, se não teve citação, ou se há que se falar em nulidade da citação, o réu compareceu espontaneamente, princípio da instrumentalidade de forma. Ele foi notificado, ele vai integrar agora o processo e terá a oportunidade para contestar a partir deste momento, com prazo fluindo a partir desse momento. Sobre a solenidade, destaquei aqui, a citação é um ato solene. Quando falávamos sobre forma do ato processual, eu identifiquei para os senhores que o novo CPC, assim como o Código Civil, ele adota o princípio da informalidade, princípio segundo o qual o ato processual não depende de forma, exceto quando a lei assim o exigir. Então, existem algumas exceções em que a lei exige forma para a realização do ato processual. Uma dessas exceções é exatamente a citação. A citação é um ato processual solene, portanto, deve observar alguns requisitos sob pena de nulidade. E nesse contexto, vale a pena destacar artigo 239, parágrafo 2º, que tem a seguinte redação: rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se o processo de conhecimento, o réu será revel de execução, o feito terá seguimento. Então, a citação é um ato solene, de modo que a não observância dos seus requisitos pode causar nulidade. Mas, se a alegação do réu de nulidade não colar e o prazo para a realização do ato, de uma contestação, por exemplo, já tiver sido exaurido, então, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel. Tratando-se de execução, o feito terá seguimento. Sobre tudo isso que falei, tudo isso que destaquei, eu fiz aqui, elaborei aqui um quadrinho explicativo para darmos sequência. Veja lá, citação, conceito de citação. Citação é ato processual que cientifica o réu, o executado, o interessado sobre a existência da demanda e o convoca para integrar a relação processual. É um ato solene, que significa que depende do preenchimento das formalidades previstas em lei, sob pena de invalidade. Vale a pena lembrar que aos atos processuais aplica-se o princípio da instrumentalidade de formas, segundo o qual, se de outro modo o ato processual alcançar a sua finalidade, ele será convalidado. O comparecimento espontâneo supre a falta ou convalida eventual irregularidade na citação, e há duas situações em que a citação é desnecessária, que a citação é dispensada.
quais sejam indeferimento da petição inicial, uma sentença terminativa, ou improcedência liminar do pedido, que é uma sentença de mérito. Beleza? Ok. Então, ficamos por aqui nesse primeiro bloco sobre comunicação dos atos processuais. No próximo bloco, nós falaremos sobre os efeitos da citação. Vamos resolver algumas questõezinhas de concurso para então passarmos ao estudo no bloco seguinte da espécies de citação e intimação. Beleza? 2 minutinhos, estaremos de volta. Grande abraço, espero te ver aqui, ó. Tem outro bloco, efeito da citação. Já, já, ok? Tchau, até mais. Grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.